Galera, tudo bem? Então, encontrei essa forma muito bacana da gente dar continuidade, já que não foi possível o chat, resolvi fazer esses vídeos aqui. Então, eu vou dar a seguinte forma. Agora nessa aula a gente vai fazer a correção da atividade 72 a 77, como foi proposto na aula passada. Bom, a gente está falando sobre o continente europeu. Apresentando o continente europeu, tá aqui essa é a Europa, essa parte toda aqui em laranja, em mostarda, essa cor bem aqui. E a primeira questão é a seguinte: com base no meridiano de Greenwich, esse meridiano que corta o mundo bem ao meio, em 0 grau. Com base no meridiano de Greenwich, em que hemisfério se localiza o continente europeu? Em que hemisfério, gente? Como é dividido em hemisfério ocidental e oriental, em que hemisfério se localiza o continente europeu? Já que o meridiano atravessa aqui, ó, e pega uma boa parte da Europa, né? Como vocês estão vendo. Aí vai ser da seguinte forma a resposta: o hemisfério ocidental e o hemisfério, na sua maior parte, oriental. Então ficou o seguinte a resposta: hemisfério ocidental e, na sua maior parte, no hemisfério oriental. Segunda questão: que continente se encontra ao leste e ao sul da Europa? Vocês vão ver bem aqui nessa rosa do vento, leste, sul, leste. E depois vocês vão identificar no mapa. Que continente se encontra ao leste da Europa? Leste, vocês vão, e ao sul da Europa. Para destacar, a gente vai falar da seguinte forma: ao leste fica o continente asiático e ao sul fica o continente africano. Ao leste, continente asiático, e ao sul, continente africano. Qual o nome do oceano que banha o continente europeu a norte e a oeste? A norte fica o continente glacial ártico, que é aqui no Atlântico Ártico, e já no continente ao oeste, o mar a oeste, fica o Oceano Atlântico. Qual o nome do mar que separa a Europa da África? Como vocês podem ver aqui, ó, o continente africano e logo acima aqui o continente europeu. A seguinte pergunta é assim: qual é o mar que separa o continente africano da Europa? O nome desse mar é o conhecido como Mar Mediterrâneo. Mar Mediterrâneo. Existe esse grande bloco de terra que é conhecido como Eurásia. Você observa aí no mapa que é a Europa e a Ásia juntos, mas só que eles não são separados por um mar. Formam um imenso bloco de terra quase contínuo, de ponto de vista físico-geológico. Esse bloco continental é denominado de Eurásia. No entanto, por causa das diferenças históricas e culturais, considera a existência de dois continentes. Aqui a gente encontra, se localiza o continente asiático e o continente europeu. Mas observe como é um grande bloco de terra, ó, junto, sem separação por mares como os outros continentes. E a diferença dele é nisso. Ele tem uma peculiaridade. Ele é unido por um único bloco de terra, mas que existe dois continentes. As divisões políticas da Europa. O território europeu ele apresenta uma grande fragmentação territorial, ele possui 50 países, alguns deles apresentam pequena área, como o Vaticano, o menor país do mundo, além de Mônaco, Andorra, San Marino, Luxemburgo. Então isso é todas as divisões políticas do continente europeu. Existem países pequenos, países grandes. E vem a seguinte pergunta: indique o nome de dois países europeus sem saída para o mar ou oceano. Então você vai localizar aqui no mapa dois países que não têm saída por o mar ou para o oceano. Tá muito fácil, né, essa resposta? Eu separei alguns aqui, como a Suíça, a Áustria, Hungria, Eslováquia, Sérvia, entre outros. Segunda questão: cite dois países insulares da Europa.
Insulares, gente, é quando é um país numa ilha. A gente vai procurar alguma ilha aqui e você vai citar o nome desses países, como aqui, ó, Reino Unido, Irlanda, entendeu? Vocês vão procurar países que são ilhas e vão destacar na segunda questão. Eu coloquei alguns, como Reino Unido, Irlanda, Malta, Islândia e Chipre. Terceira questão. Cite um país cujo território está em uma península. Já como eu falei, insulares são ilhas, né? Países que residem em ilhas, quando é banhado todo para o mar. Quando é o mar ao redor desse país, por exemplo, aqui é o Reino Unido. É uma ilha, né? Já penínsulas é como se fosse tipo um braço de terra, mas não o mar chegar a banhar totalmente. Uma boa parte, como aqui é a Itália, Portugal. Então você vai citar o que são as penínsulas. Penínsulas são blocos de terra que não formam ilha, mas que é grudado ainda no continente. Você vai citar algum desses países. Eu coloquei alguns aqui, ó, como Portugal, Espanha, Itália, Noruega. Além disso, vêm as divisões regionais em Europa Ocidental e Europa Oriental. Vocês podem observar que no mapa já vem destacando que é Europa Ocidental e Europa Oriental. Em verde é a Ocidental e em laranja a Oriental. Na primeira questão fala o seguinte: em quais regiões a Europa foi dividida? Foi dividida em Europa Ocidental e Europa Oriental. Segunda questão: cite dois países localizados em cada uma dessas regiões. Você vai citar dois países, vai retirar dois países em verde, que é a ocidental, e retirar dois países em laranja, que é a oriental. Então, ficou o seguinte a resposta. Dá uma Europa Ocidental e Europa Oriental. Os dois países da Ocidental, na segunda questão, vai ser Itália e Espanha, você pode citar outros. E na Europa Oriental ficou Polônia e Ucrânia. Só para ficar mais compreendido, ó, a Europa Ocidental, constituída por 25 países, é berço das antigas e importantes civilizações como a romana e a grega. Na Europa Oriental, ou leste europeu, também com 25 países, ficou marcado pela experiência do socialismo soviético e pela forte influência política, econômica e militar da ex-União Soviética. Além disso, a Europa tem uma peculiaridade: as divisões regiões. É dividida por divisão econômica, alguns países se desenvolvem mais e houve essas regiões. Europa Ocidental, a Europa Central, Europa Oriental e Europa Setentrional. Aí a terceira questão é a seguinte: identifique em seu caderno dois países que fazem parte de cada uma das 4 regiões representadas no mapa. Você vai retirar dois países de cada uma dessas regiões e fazer a questão 3. Eu vou falar aqui para vocês. Na Europa Ocidental, a gente pode retirar a França, a Espanha. Na Europa Central, a gente pode tirar a Alemanha, a Áustria. Na Europa Setentrional, a gente pode retirar a Noruega, a Suécia. E na Europa Oriental, a gente pode tirar a Rússia e a Ucrânia. Então, isso foi um pequeno resumo do nosso conteúdo de Europa. A gente vai dar continuidade mais ainda. Isso foi a correção das atividades. Espero que vocês corrijam, aperta pause no vídeo, faça a correção adequadamente, que será muito importante. Grande abraço e até mais.